Saudações pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Professor, o que é uma porcentagem? Porcentagem é uma razão centesimal, é uma razão cujo denominador vale 100. É um conteúdo de extrema necessidade e extrema importância, seja porque é cobrado em avaliações internas e externas, seja porque está presente no nosso dia a dia, através de financiamentos, de consórcios, né, e de outras operações que envolvem o termo porcentagem, o cálculo de porcentagem e conhecimentos sobre porcentagem matemática financeira. Então vamos começar aqui com o exemplo seguinte. Ó. Ele vai dizer que nessa tabela aqui, ó, a tabela mostra a evolução dos salários de duas irmãs, certo? Karina e Marta, nos anos de 2023 e 2024. Então vocês têm uma tabela aí que vai mostrar a evolução do salário de Karina e de Marta de 2023 e 2024 vai mostrar o aumento salarial. Então, por exemplo, ó, Karina, aqui no ano de 2023, ela recebia R$ 3.600. No ano de 2024, teve um aumento e ela foi para R$ 4.500. Então, Karina ela teve um aumento salarial de R$ 900. Já Marta recebia, no ano de 2023, R$ 2.850 e aqui, no ano de 2024, R$ 3.705. E aí, Marta teve um aumento salarial de 855. Então ele vai dizer o seguinte, ó, vamos calcular para cada irmã a razão entre o aumento salarial e o salário de 2023. Então, Karina, como vocês estão vendo aqui, recebia 900, certo? Teve um aumento real, um ganho real de 900 e foi dividir pelo salário antigo dela, que foi com 3.600, como vocês estão vendo aqui, que é justamente esse cálculo feito em cima do ano de 2023, certo? E Marta teve um aumento, teve um ganho real de 855 e foi dividir em cima do salário antigo dela, que foi de R$ 2.850. Então, quem obteve, vem essa pergunta aqui, ó, quem obteve o maior aumento salarial relativo? Qual das duas, Karina ou Marta, né? Então, uma das maneiras de comparar isso aqui, essas razões, consiste em expressá-las no meio com o denominador 100. Por exemplo, Karina teve um aumento de 25%. Quando você pega 900 e divide em 360 partes, você tem um total aqui de 25%, certo? E Marta teve um aumento de 30%. Então você vê como às vezes até os números enganam, né? Você vê o aumento lá de Marta 855 numérico e o de Karina de 900. Então Karina teve um maior aumento, só que proporcionalmente, a gente está vendo aqui que Marta teve um aumento maior, um ganho maior. Então Marta teve um aumento de 30% do seu salário, enquanto Karina teve 25%. Então concluímos que Marta teve um maior aumento salarial aqui. O autor diz aqui, relativo, tendo como referência o salário de 2023. Então, as razões cujo denominador, né, vale 100 são chamadas de razões centesimais ou taxas percentuais, como vocês estão vendo aqui, ó, que informalmente nós chamamos de quê? De porcentagem. Então, mais uma vez, professor, o que é uma porcentagem? Uma razão cujo denominador vale 100. Uma razão centesimal, uma porcentagem pode ser uma taxa percentual, certo? Que no nosso dia a dia a gente chama de porcentagem. Então, as porcentagens elas podem ser expressas de duas maneiras. Na forma de fração, quando o denominador vale 100, ou na forma decimal, dividido o numerador pelo denominador. Então, a gente vai ver aqui as representações, como uma porcentagem pode ser representada. Então, inicialmente aqui, por exemplo, ó, vamos colocar um exemplo aqui dar um zoom aqui para vocês observarem. Professor, 18%. É a mesma coisa você escrever 18 sobre 100. E se nós dividirmos 18 em 100 partes, nós temos 100 partes de 0,18. Então, aqui vocês estão vendo três formas que representam a porcentagem. 18%, 18 sobre 100 ou 0,18. É a mesma coisa. Todos eles equivalem a 18%. Então, 135% é a mesma coisa de escrevermos 135 sobre 100
E se nós pegarmos 135 e dividirmos em 100 partes, dividir em 100 partes, vai dar 100 partes de quanto? De 1,35. Outro exemplo, terceiro exemplo aqui, ó, 27,9. Então, 27,9% é a mesma coisa que nós temos 27,9 sobre 100, né? Uma divisão cujo denominador é 100, ou 0,279. E por último aqui eu tenho 0,5%, que é a mesma coisa de escrevermos 0,5 sobre 100, ou se dividirmos 0,5 por 100, vamos pegar esses dois zeros, duas casas para a esquerda, vai ficar 0,005. Agora vamos aqui na atividade resolvida, né? Para pôr em prática o que a gente aprendeu aqui, o que a gente estudou. Vamos lá. Aqui diminui. Em um condomínio residencial com 80 apartamentos, né, verificou-se que moram inquilinos em 35% das unidades. Então, essas são as informações numéricas do problema que nós temos que resolver. Em quantas unidades moram os inquilinos? Vocês já estão vendo aqui a resposta embaixo, né? Que é uma atividade resolvida. Mas vamos fazer ela aqui com paciência, né? Dá um zoom aqui. Tem esse espaço aqui. Então, nessa questão aqui, gente, eu tenho que fazer o que aqui? Ó? Tenho que calcular 35% de quanto? 35% de 80, certo? Como nós vimos no exemplo anterior, 35% equivale a 35 sobre quanto? Sobre 100. Então, 35 sobre 100 de quanto? De 80. Então, eu posso de cara aqui simplificar aqui o zero do 80 e do 100, para simplificar o cálculo, né? E aí eu vou ter 80, 8 vezes 35, dividido em 10 partes. Então, vamos lá. 8 vezes 5 vai dar, professor, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24. 24 com 4, 28. 280. 280 dividido por 10. Isso aqui vai dar um total de quanto? De 28. Então, voltando ao problema, né, que perguntava o quê? Em quantas unidades moram os inquilinos? Em 28 unidades. Uma questão extremamente fácil de você tanto fazer o cálculo, como também de você compreender, certo? E aqui o autor vai mostrar outras formas de você fazer esse cálculo aqui. Né? Então, ele igualou aqui, ele utilizou aqui as proporções aqui, ó, nesse primeiro cálculo. Pegou aqui 35 sobre 100 igualou a x sobre 80. Então, multiplicou aqui 100 vezes x, como vocês estão vendo aqui, ó, e igualou a 35 vezes 80. Aplicou a propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. No final, ficou x igual a 28. Né? 100 vezes x, 100x, que é igual a 35 vezes 80, que aí certamente dá 2.800. Cortou os dois zeros aqui, ó, e bateu quanto? Bateu 28. E aí vai existir outra fórmula ainda de calcular. Ele pegou aqui e mostrou, né? Vou dar um zoom aqui. Pegou 35 sobre 80, né? E aí ele dividiu 35 sobre 80 sobre 100, que deu 0,35. E 0,35 ele multiplicou por 80. Então, também deu 28. Então, pessoal, vocês viram aí três formas de fazer um único cálculo. Né? Professor, qual que eu vou fazer na atividade na prova? O que você achar mais fácil? Embora que a gente saiba que os alunos não gostam de trabalhar com números decimais, nem com frações, mas você escolhe aquele que você achou mais fácil, aquele procedimento que você achou mais fácil. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão ter uma atividade pelo livro, certo? E até o próximo vídeo.